Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, dar um bem-vindo à nossa sala, a sala do banquete, para darmos continuidade na nossa programação, focados na EBD. Não esqueça que nós temos a nossa Bíblia de estudo pentecostal para ser sorteada quando a gente atingir 1000 inscritos. Você pode ser você pode ser o felizardo ou a felizarda. E com isso ajudar o canal a se fortalecer e alcançar muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o tema da nossa lição de domingo, a lição de número 6, expressando palavras honestas, que é muito importante. E a redação da nossa querida CPAD inseriu na leitura diária o tema "O homem é responsável pelo que promete". E nos deu como referência Levítico capítulo 5, versículo 4, que eu quero ler em duas Bíblias, vou ler na Pentecostal e depois eu vou ler na revista também, ou seja, na edição atualizada. Na Pentecostal diz assim, ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente ou precipitadamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem. Em tudo o que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Aqui é na edição Revista Corrigida e também na NTLH, essa Bíblia aqui muito boa, tá? Que a gente faz um paradigma. Ela diz também de uma forma bem coerente. Ela diz, se alguém sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado. Logo que compreender o que fez, aí a culpa vem. Então nós observamos que o versículo ele inicia com a palavra ou. Significa que este capítulo, que é o capítulo de Levítico, que foi dado 5, é parte do próximo, porque trata da expiação, das ofertas de sacrifício. Então, para termos um entendimento exegético, preciso, coeso, é necessário ler o texto e o contexto, porque trata-se de uma advertência e não de uma condenação, como alguém já interpreta, que já está condenado. Não podemos interpretar um versículo isoladamente, é perigoso. E o texto adverte sobre as ocasiões específicas de se oferecer sacrifícios e não a forma e manuseio do mesmo. Lembrando que o texto adverte para que o homem não caia em condenação. Observe que o capítulo 4 ele faz uma descrição bem engendrada, bem organizada, sobre como deveria ser feitas oferendas em favor de 4 pessoas. É muito importante a gente saber. Primeiro era o sumo sacerdote, depois vinha a congregação completa de Israel, depois os príncipes e, em quarto lugar, o indivíduo comum. Levítico, capítulo 4, versículo 13. Uma observação. A ênfase do versículo 4, ou seja, do capítulo 4, a ênfase é sobre os pecados de ignorância e não acerca de pecados voluntários. Como diz o versículo, alguns desses juramentos que a gente faz sem pensar, ou seja, capítulo 5, versículo 4. Então a ênfase do versículo 4, que está aqui inserido, é quando a gente faz um juramento
como está bem explícito, né, temerário ou precipitado. Justamente onde está inserido o versículo 4, onde está listado o tipo de pecados cometido por ignorância. Mesmo por ignorância, Deus exigia sacrifício quando a pessoa reconhecia e descobria que tinha errado. Há muita discordância entre os intérpretes a respeito da natureza exata do pecado. Há aquele dilema. Porém, a Bíblia não deve ser interpretada ao nosso bel prazer. Para isso, nós temos a exegese, a hermenêutica, que ela é como bússola, que nos orienta, que nos leva a um porto seguro. Graças a Deus por isso, que Deus assim nos favorece ou nos favoreceu desde o passado até o presente. As ofensas descritas nesses versículos giram em torno do comportamento do homem. Por exemplo, fazer juramento era permitido, até exigido, diante da lei levítica, porém ninguém deveria fazer pelo impulso do momento, ou seja, de forma impensada, prometer e não cumprir, e às vezes prometia sem ter um conhecimento de fato que era que ele estava prometendo. O apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, que o crente precisa ser sóbrio e deve ter controle de suas ações. Vocês vejam que o assunto é muito sério, não é somente citar um versículo e jogar para cima. Alguém é chamado para ser testemunha de alguma coisa e jurar que vai falar a verdade e lá esconde-a, além de responder por crime, comete pecado diante de Deus. Quem já foi em uma ação judicial sabe disso. Uma pessoa podia fazer um juramento acerca de algo positivo, mas depois esquecer-se ou negar. Aí cai em pecado de negligência. E isso necessitava reparar, ou seja, apagar, protelar através de sacrifícios exigidos na lei mosaica. É muito importante. As pessoas que estivessem enquadradas dentro das reivindicações dos versículos de 1 a 4 deveria confessar e fazer reparação, trazendo o tipo de sacrifício apropriado. A confissão era pública e o ofensor impunha as mãos entre os chifres do animal a ser sacrificado, confessava o seu pecado e o seu arrependimento e, simultaneamente, o seu pecado ele era cancelado, aguardando Cristo pagar todos os nossos pecados. Neste caso de pecado, era oferecida a oferta pelo pecado. Essa oferta não tinha cheiro suave para Deus porque não é pacífica. Está inserido no versículo. É uma ofensa à santidade de Deus. Mesmo sabendo que Cristo se fez pecado por nós, pagando toda a nossa dívida, devemos ser cuidadosos naquilo que falamos. Porque a pessoa fala muitas vezes coisas que não convém falar e sem pensar e esquece que falou mesmo na nova aliança. Então é preciso ter muito cuidado. Então, portanto, todo aquele que for convocado a testemunhar na época deveria refletir sobre esta lei, sendo livre e aberto quanto às evidências, tomando o máximo de cuidado e não prevaricar. A nossa palavra deve ser, como disse Jesus, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Devemos ter muito cuidado, às vezes diz uma coisa e às vezes diz outra. Por isso hoje nós somos advertidos. Lembre-se de uma coisa, a nossa língua é o nosso juiz. Então se você prometeu, cumpra. Se falou, reflita. E Deus está pronto a nos perdoar em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de acionar o sininho, fazer o seu comentário, passar para outras pessoas, se inscrever que não é inscrito, e Deus continuará te abençoando em nome de Jesus, e a nossa Bíblia será sua.
se Deus permitir. Que Deus te abençoe.